E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Profissional Son Júnior. Hoje a gente vai ler um pouquinho os comentários dos inscritos e ver o que eles têm falado aí nos nossos vídeos. Olha aqui, nós temos o Gustavo. O Gustavo já foi meu aluno e eu sempre tento trabalhar nas aulas de língua portuguesa, na sala de aula, de forma divertida. E nesse dia aí que eu gravei o vídeo, foi o primeiro vídeo que eu gravei para o canal. A primeira vez que eu editei um vídeo, então eu não sabia muito bem o que fazer, a forma como falar no vídeo, se tinha que falar animado ou não. E aí o Gustavo fez um feedback pra gente. Valeu, Gustavo, pelo feedback. A gente tenta trabalhar de forma mais divertida nos nossos vídeos aí. E quero agradecer também aos colegas aí que tem os alunos que têm assistido os vídeos, que têm mandado aí os agradecimentos, dizendo que ajudei bastante. Algumas pessoas estavam com dificuldade, alguns alunos que estavam com dificuldade de aprender o conteúdo e eu gravei os vídeos e aí eles têm colocado os agradecimentos. Quero agradecer você, porque o canal não seria nada se não fosse você. Então, muito obrigado por você estar aqui. E aqui nos vídeos também sempre tem alguns alunos que tentam tirar algumas dúvidas. Como a gente tem aqui a Nicole, que ela perguntou o seguinte: professor, uma dúvida. Fiquei um pouco perdida sobre qual complemento utiliza a preposição, o transitivo ou intransitivo, direto, indireto, direto, indireto. Sempre me confundo e não sei o certo. Poderia me ajudar? Então, Nick, primeira coisa que você precisa saber é que os verbos intransitivos, eles não precisam de preposição. Na verdade, eles não precisam de complemento objeto. Os verbos intransitivos, eles têm um sentido completo. Porque se eu disser assim, choveu em São Paulo, eu não preciso explicar o que é chover. Aqui eu tenho o verbo intransitivo, choveu. Ele já tem um sentido completo. Eu só utilizei aqui o adjunto adverbial de lugar. Mas a gente tem os verbos transitivos, que esses precisam de explicações e utilizam os complementos objetos. O complemento objeto nada mais é do que uma explicação do verbo, em que a gente tem um complemento objeto direto, tem um indireto e o que é o complemento objeto direto e indireto, que é a soma dos dois complementos objetos. O complemento objeto direto sempre vai iniciar sem preposição. Por exemplo, entreguei é o verbo. Eu vou explicar esse verbo entregar utilizando um complemento objeto, que é entregou o quê? Entregou a carta. A explicação do verbo inicia sem preposição, diferente do complemento objeto indireto, que é uma explicação que inicia com preposição. Por exemplo aqui, entreguei ao professor. Entreguei a quem? Olha aí, já começa a explicação com preposição. Entregou a quem? A, preposição a, mais o artigo da ao professor. E o complemento objeto direto e indireto, que tem os dois complementos, porque eu entrego o que, entrego a quem. Então, Nick, bem fácil de saber. Quando eu respondo a pergunta o que, esse complemento objeto nunca vai iniciar com preposição. Mas quando eu faço as perguntas com as preposições, entregou a quem, entregou para quem, falou de quem, assim por diante, tá? Espero ter te ajudado a entender um pouquinho
como funciona isso. Continuando aqui a pergunta da Nick. E continuando a pergunta da Nick, ela diz: oi, professor, a frase entreguei flores para minha mãe é um verbo complemento transitivo indireto, correto? Tá, Nick, aqui eu tenho uma oração, e aí nessa oração eu tenho a presença de um verbo, que é o verbo entregar. Esse verbo entregar precisa de uma explicação. Então, se ele precisa de uma explicação, ele é verbo transitivo, porque quem entrega, entrega algo e entrega para alguém. E a pergunta é: o que foi entregue? Então, flores. Quando eu faço a pergunta o que, como a gente falou ainda há pouco, o que responde a pergunta do verbo, o que foi entregue? Flores. Então, a pergunta inicia, a resposta inicia sem preposição, por isso que é complemento objeto direto. Mas eu entrego a alguém ou para alguém. Então, aqui eu tenho o início da resposta com uma preposição. Você pode perceber que a pergunta já inicia com preposição. Entreguei para quem? Para minha mãe. Então, é complemento o objeto indireto. Então, esse verbo aí é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois complementos. Tudo bem? Nós temos aqui também a Carla Alves, que fez a seguinte pergunta: professor, então o enredo é o resumo do livro? Então, o enredo, ele é uma sucessão de fatos de uma história. O enredo nada mais é do que tudo que contém na história, todas as situações, todas as falas, tudo que eu vou contar faz parte do enredo. Então, o enredo é uma caixinha onde eu vou colocar todos os elementos lá dentro. Então, o enredo não é o resumo. O enredo é o conjunto de todas as informações do texto da história que você vai contar. Beleza, Carlinha? Que é a do Matheus. Ele pergunta: professor, como faço para entender um poema? Bem, Matheus, o poema, ele é escrito sempre, o poema é escrito no sentido figurado, sempre no sentido conotativo, sempre vai trabalhar com figuras de linguagem, porque o poema, quando ele é escrito, ele não deve ser entendido da forma que é escrito. O autor, por exemplo, ele vai utilizar metáforas para passar ao leitor as emoções, o sentimento daquele momento, por exemplo. Então, sempre tem que ler uma poesia com a ideia de que o que está escrito não deve ser entendido, mas tem outros sentidos, outros significados. Aí a segunda dica é leia no mínimo 2 vezes. Você pode ler em silêncio a primeira vez, depois você pode ler em voz alta. Quanto mais você vai lendo, você vai também parando e questionando o que o autor queria dizer nesse verso ou o que o autor queria dizer nessa estrofe. Então não se esqueça, o poema vai utilizar figuras de linguagem. E leia bastante poema. E a última dica é: mantenha um hábito de leitura e interpretação para a interpretação de poesias. Você só pode interpretar poesias se você tem o hábito de ler, porque você vai se adaptando, vai se acostumando com as figuras de linguagem e assim você vai conseguir compreender com mais facilidade o que o poema tenta, a informação que o poema tenta passar para você. A pergunta é da Giovana. Quando uma estrofe tem apenas um verso, continua sendo estrofe ou é somente um verso? Bem, Giovana, o que nós temos aqui é o seguinte. Você precisa saber o que é verso. Verso é uma única frase na composição poética. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrofe composta por 4 versos. Então aqui: minha terra tem palmeiras, o primeiro verso, onde canta o sabiá, segundo verso. As aves que aqui gorjeiam, terceiro verso. Não gorjeiam, vamos lá, 4 versos. Então, versos é uma composição poética de uma poesia, de um poema. E aí, a gente tem também o que é estrofe. Estrofe nada mais é do que o conjunto de versos. Então, eu posso ter um verso e mesmo assim ter uma estrofe? Sim, eu posso. Quando eu tenho uma estrofe de um verso, ele é chamado de monóstico. E assim a quantidade de versos na estrofe vai dando o nome para essa estrofe. Quando eu tenho 2 versos numa estrofe, eu tenho um dístico. 3 versos, um terceto.
E quando eu tenho 4 versos, quarteto e assim por diante. Então, a quantidade de versos numa estrofe diz o nome dele, ou a gente consegue definir o nome dessa estrofe. Então, sim, é possível ter uma estrofe de um único verso. Então, eu quero agradecer a todos que mandaram os comentários aí nos vídeos. A decorrer, a gente já está retomando os comentários iniciais. A gente vai fazer uma sequência de vídeos relacionados aos comentários dos inscritos. Você também pode comentar nos vídeos que a gente vai lendo os seus comentários aqui, a gente vai respondendo as suas questões, a gente vai tirando as dúvidas. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Valeu, falou, tchau!